Bem-vindos, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos falar sobre o movimento Fluxus, algo que literalmente modificou toda a arte contemporânea na década de 60. Então veremos um pouco sobre a história do grupo Fluxus, como sua influência e como a arte conceitual mudou os rumos da arte contemporânea. A gente vai ver exatamente como nasceu, como aconteceu isso. Nós estamos vendo essa figura aqui, é o Jorge Maciunas. O Jorge Maciunas foi um idealista, uma pessoa totalmente contra a arte comercial, e ele resolveu fazer uma coisa inédita. Ele resolveu fazer uma anti-arte, vamos colocar. Ele foi contra tudo aquilo que ele via como comercialização, e ele quis trazer uma coisa muito mais fácil de compreensão, e por isso surge o Fluxus. Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, bem rapidinho, só para a gente tentar entrar com foco nessa aula. Primeira pergunta: o movimento pode combater a própria arte no mundo? Agora vamos falar o seguinte: dentro dos períodos, vamos colocar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, até depois da Segunda Guerra, qual que era a melhor forma de se ganhar dinheiro sem você ter perigo de você perder dinheiro? Através da arte. A arte, se não me engano, é o segundo maior mercado do mundo, é o que mais valoriza. Você pode comprar um quadro aí por 100, 200 milhões de dólares, um quadro de um artista até mais ou menos famoso, tá? E isso vai ser sempre um investimento que nunca vai se perder. Agora, dentro dessa visão comercial, a própria arte, ela pode ir contra essa arte? Ela pode se autodenominar anti-arte? Será que pode existir isso? E outra coisa, o que é mais importante na arte, o objeto artístico ou o conceito sobre o objeto? O que você acha que é mais importante dentro da arte? O objeto que você vai levar 2 meses fazendo ou uma ideia sobre algum objeto pronto? O que vocês acham? Essa aula vai responder vocês. Vamos começar. Por meio do artista e pensador lituano radicado norte-americano Jorge Maciunas, ele nasceu em 31, faleceu em 78, surge na década de 60 o termo Fluxus, originalmente criado para um festival de Wiesbaden, na Alemanha, em 1962, para o título da revista oficial Fluxus 61 a 63. Passou a se caracterizar uma série de performances realizadas por Maciunas no mundo e depois para designar o grupo. O que acontece? O Jorge Maciunas, ele é lituano, o país dele estava tendo muitas modificações, ele acaba migrando para a Alemanha, juntamente com a família, achando que ia ficar melhor. A Alemanha deu aquela coisa conturbada no início da questão de guerra, daí ele acabou indo para os Estados Unidos e lá se encontrou. Lá nos Estados Unidos ele começou a estudar exatamente sobre a arte antiga, ele começou a estudar sobre a arte rupestre siberiana, começou a estudar sobre música antiga, começou a estudar sobre musicologia, sobre arte antiga, arte moderna, e ele começou a ver o seguinte: ele começou a não gostar muito desse aspecto comercial da arte. A coisa é você pegar um quadro, produz um quadro, vende. Ele falava que isso daí era uma coisa que desmerecia, porque você não está fazendo uma arte para você, estava fazendo uma arte por encomenda. Então ele começava a ver que não dava certo essa coisa de você ser um profissional da arte, mas a arte tinha que ser uma coisa espontânea. Daí ele começou no apartamento dele se encontrar com vários artistas, como Geoffrey Bowles, como John Cage e várias outras pessoas, Dick Higgins. Ele começou a misturar esse pessoal aí, ele começou a falar assim: por que a gente não fazer uma coisa diferente? E veio a ideia dele, começou a usar uma coisa que era o corpo humano, para fazer exatamente uma representação, pegando mais ou menos aquela coisa do dadaísmo, que ele já viu que foi um jogo que deu certo, que conflitou, e ele queria novamente conflitar o povo. Daí ele pega o termo Fluxus. O que é o Fluxus? Fluxus é exatamente como a própria fala. É o rio que ele corre, o fluxo do rio. Então quer dizer, uma renovação. Então para ele a arte era uma coisa que renovava, tinha uma coisa espontânea, não podia ser planejada, mas tinha que ser uma coisa que surgia de repente. E daí ele começou a fazer exatamente, através dessa linguagem, ele começou a fazer festivais. E esses festivais que ele começou a organizar, com esse grupo de pessoas que começaram a usar o corpo exatamente para trazer uma mensagem, eles resolveram lançar uma revista, a revista Fluxus. E a revista Fluxus acabou dando nome a esse movimento que o pessoal mesmo chamou como movimento Fluxus, e isso fez uma grande transformação. Então Maciunas, ele pega esse grupo e começa a conflitar a arte, começa exatamente a protestar contra a arte que estava acontecendo naquele momento. Lembrando que o Fluxus muito se inspirava na época em que fervilhava a criação das performances, o Happening, reflexões a respeito da arte, a fala de Alan Kaprov de 1927 a 2006. Ele exemplifica no pensamento Fluxus. O artista hoje não tem mais que dizer eu sou um pintor, ou um poeta, ou um dançarino. Ele é simplesmente um artista. Todas as instâncias da vida se abrirão a ele. Alan Kaprov, ele veio na segunda leva do movimento Fluxus, ele veio fazer parte do movimento Fluxus. Ele trouxe o termo Happening em 59 porque ele queria uma coisa espontânea. E o que ele deixa bem claro? Que hoje em dia, na época dele, 60, o artista ele não podia ser só um artista, mas ele era um multiartista. Ele podia ser
um dançarino, ele podia ser um músico, ele podia ser um artista plástico, ele podia fazer muitas coisas. Então isso ele está deixando como um parâmetro da arte, que você agora é um artista polivalente. Então a linguagem, ela pode ser transmitida, aquela mensagem que você quer, por múltiplas linguagens. E uma das características da arte contemporânea é qualquer. Eu posso pegar várias linguagens e reunir numa coisa só. E isso ele está deixando bem claro. A arte contemporânea e o fluxo em si tem que ter essa prerrogativa de pegar várias linguagens e misturar para dar uma mensagem de fácil compreensão. Tanto é que o Maciunas, pessoal, ele era contra a arte abstrata, porque ele dizia que o abstrato a pessoa teria que ter um pré-conhecimento para compreender, e ele queria uma arte que fosse de fácil identificação. Por isso que essa questão do performance dentro do Fluxus e o happening dentro do Fluxus foi uma coisa exatamente usada com grande exatidão, porque dava uma facilidade de interpretação. Então participou do grupo mais 50 artistas, entre eles Joseph Beuys. Lembrando que Joseph Beuys ele foi veterano da Segunda Guerra Mundial, ele participou da Luftwaffe, ele era aviador. Nós temos Wolf Wosten, Nam June Paik. Lembrando que Nam June Paik foi o criador da videoarte, muito importante dentro do movimento da arte contemporânea. Nós temos Ben Vautier e Yoko Ono, já aclamada artista plástica, e Ben Peterson. O grupo manteve a tradição de publicar um manifesto com seus ideais de arte. Nele havia um colagem de definições da palavra latina fluxo do dicionário e algumas citações da palavra de Maciunas. O que acontece? Eles sabiam o seguinte: se eles queriam combater a arte comercial, eles queriam fazer um protesto contra a arte que estava acontecendo naquele momento, eles tinham que utilizar exatamente a mesma arma que as artes utilizavam, que era o manifesto. O manifesto é quando você coloca um documento mostrando a sua visão para o mundo. Então, se manifesta, você vai mostrar: eu acredito nisso com relação à arte, eu creio nisso, minha arte é construída a partir disso. Então, ele começou a fazer isso. E as performances dele eram que tipo de performance? Que chocavam. Por exemplo, essa performance, nós temos a Charlotte Murmur, ela está de topless, ou seja, ela não tem nada na parte de cima, ela está com uma máscara de gás tocando um instrumento musical. Nós estamos falando na década de 60. Protesto contra quê? Guerra do Vietnã. Ela está mostrando sobre as guerras que estão acontecendo. Ele está mostrando que tudo, o mundo, tenta ser destruído pelo próprio homem. Então ela está tocando a beleza da arte em meio a exatamente a intervenção do homem dentro do ambiente, dentro do seu ambiente, terra, através das guerras. Então essa é a interpretação que ela está colocando. Isso choca quando você vê uma pessoa sem roupa com a máscara de gás? Choca, mas essa era a ideia. O chocar deixa bem claro o que ela está falando. Então quer dizer, qualquer pessoa que vê aquilo ali, não precisa ter 50, 60 anos de estudo sobre arte, vai entender a mensagem, porque previamente ela é informada sobre o que ela vai ver naquele momento. Então essa é a linguagem que Maciunas quis adotar para o Fluxus. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é exatamente o manifesto deles. Pode ver que são colagens, coisa muito artesanal, sem a preocupação estética. Ele queria que fosse uma coisa bem fácil de compreender, de uma forma simples. Então, livre-se do mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Ou seja, tire os intelectuais da arte. Tire essa coisa de você vender arte. A arte não pode ser vendida, a arte tem que ser compartilhada. Essa é a intenção dele. Livre-se do mundo da arte morta, imitação da arte artificial, da arte abstrata. Ele achava o seguinte, que você pega uma figura e reproduz na tela, isso daí é uma arte morta na concepção dele, uma imitação. A arte abstrata é uma coisa que a pessoa não entenderia, não ia entender sem previamente ser explicada. Também para ele é uma coisa que não dá certo. A arte tem que ser uma coisa mais espontânea. Promova uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade artística para ser por todos, compreendida. Então ele falava que a arte tinha que ser de fácil compreensão, desde uma criança de 5 anos de idade até um senhor de 90 anos de idade, e uma coisa que surgisse naquele momento, uma coisa assim da espontaneidade. Esse era o foco dele. Então vamos fazer uma perguntinha só para fixar que a gente viu até agora. Quem criou o termo fluxos? Escreve para mim, eu estou aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós, ok? Então, o grupo procurava se distanciar dos padrões artísticos, utilizando muito da performance do happening. A ação expressiva do grupo deu origem ao termo arte conceitual, por meio do Aaron Flint, em 1961. Lembrando que o Image Red, que surge lá do dadaísmo, lá em 1916, através de Marcel Duchamp, ele já tinha dado uma ideia sobre o objeto e a obra de arte era a ideia. Somente em 61 que eles deram um termo exatamente para esse sentido dessa ideia, que é arte conceitual, uma coisa que já acontecia. Então o que acontece? Como o próprio Fluxo se virou muito na questão dadaísta, eles pegaram aquele presente do Duchamp para a arte contemporânea e estavam utilizando e já estavam dando nome, que era arte conceitual, pelo próprio Henry Flynn, que era exatamente um crítico. E lembrando assim que, como a linguagem deles era uma linguagem muito simbólica e muito direta, essa obra, por exemplo, que aconteceu lá na Bienal de 1983, lá em São Paulo, o Grupo Fluxus veio para o Brasil e ele colocou ali escrito na parede, só usando a arte de comercialização. Nossa, quantos produtos de arte, o que eu faço? Eu compro para as meninas, o que eu faço? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Então, exatamente, ele está dando a entender o seguinte, que a arte está paralisada na sua própria forma de venda, porque ele deixou de ser expressivo, mas agora é comercial. Então, a expressividade está dormindo enquanto o comércio está anunciando. Essa era a mensagem que está dando na Bienal. Então, quer dizer, o Fluxus ele vem atacar de frente exatamente isso, dando a entender para as pessoas que a arte tem que ser uma coisa que tem que ser compartilhada, entregue, que é exatamente o formador da sociedade, e ela vai trazer o quê? Vai trazer a conscientização sobre aquilo que está acontecendo no seu meio, na sociedade. Essa é a função da arte na visão do Fluxus, que com certeza tem razão também. Então nós vimos então a questão de Yoko Ono. Yoko Ono, todo mundo só conhece ela como a esposa do John Lennon, mas na verdade Yoko Ono ela já era uma artista plástica, compositora, ela é uma multiartista de várias áreas, performer, ela era uma pessoa que já tinha uma carreira bem sólida e ela fez parte do grupo Fluxus. Esse grupo Fluxus chocou. E uma das obras dela que acabou trazendo, vamos colocar assim, uma crítica, vamos colocar negativa, mas foi positiva que expôs o problema, ela era uma ativista com relação à mulher. Então ele falava da mulher, que a mulher, principalmente na década de 60, 70, a mulher ainda era muito, vamos colocar, menosprezada. A mulher, muitas vezes, vamos, desculpa a palavra, mas muitas vezes ela era violentada e ficava em silêncio pelo medo de abrir a boca e falar o que tinha acontecido, pelo medo da reação machista que existia, às vezes até da própria família. Então a mulher se tornava uma pessoa sofrida e calada, que não podia falar, ela não tinha para quem falar. E Yoko Ono, ela fez essa obra, esqueci o nome dessa obra, mas não importa, mas importa a mensagem. Essa mensagem seria sujeição, vamos colocar, sujeição de Yoko Ono. E ela faz o seguinte, ela chega num palco, ela se ajoelha diante do palco, totalmente vestida, ela coloca uma tesoura enorme, hiper afiada na frente, e qual que era o conceito do happening? Que as pessoas viessem e cortassem parte da roupa dela. O pessoal começou timidamente cortando, homens e mulheres, não só homens, mas mulheres também. Começaram a cortar, e o pessoal vai pegando exatamente essa questão da propriedade, elas começam a ter mais liberdade. Até o momento que eles cortam até mesmo o sutiã, a roupa dela, ela fica totalmente nua. E ela quieta, sem reagir. E qual que era exatamente a mensagem? Exatamente a mensagem é a fragilidade humana dentro do mundo machista. Então ela trouxe isso que chocou, todo mundo meteu o pau. Mas as pessoas que viam um problema de verdade, as pessoas que sofriam um problema de espancamento, de estupro, o problema vamos colocar violência mental em cima dessas pessoas, essas pessoas que assistiram, elas falaram, nós fomos representadas. E saíram nos jornais, saíram na mídia e falaram, nós fomos representados agora nesse momento pelo Yoko Ono. Ela mostrou o que nós passamos, nós somos passivas, nós sofremos violência e temos que ficar em silêncio. Então, quer dizer, o que foi negativo perante a mídia acabou se tornando positivo porque ela trouxe exatamente a sensação da pessoa. Isso o Fluxus fazia, trazer a sensação daqueles que não podiam falar e agora podiam ser representados exatamente por uma ação pelo meio do happening. Então nós vemos Yoko Ono desenvolver muitas atividades do movimento Fluxus, tanto em Nova York quanto no seu país. Um exemplo, só lembrando que a Yoko Ono era japonesa, ela tinha nascido no Japão, ela se naturalizou americana depois. Um exemplo vibrante foi o Cut Piece, exatamente corte de peças, o nome da obra, no qual o Yoko Ono se ajoelhou sobre um palco enquanto participantes cortavam uma a uma suas
Com uma grande tesoura, pedaço da sua roupa. Relato da performance do Yoko Ono. Então, exatamente, ela deixou bem claro isso, que exatamente a voz daqueles que não podiam falar, ela exatamente materializou através da sua obra de arte, ok? Vamos fixar então o que a gente viu até agora. Vamos fazer a pergunta número 2? Pergunta 2. Em que ano surgiu o termo arte conceitual e quem inventou? Acabei de falar. Escreve para mim e fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal, manda para nós. O que nós vimos? Nós vimos a transformação da concepção da arte por um grupo que era contra uma arte de difícil entendimento. O movimento Fluxus trouxe a arte conceitual como a principal ação, trazendo a participação do público na construção da obra, dando assim uma fácil interpretação da mensagem artística conjunta. A ideia de Maciunas era aquilo, que qualquer um pudesse compreender a arte. Uma pessoa que tivesse uma educação formal avançada, uma pessoa que tivesse uma educação formal não avançada, uma criança pequena de 5 anos de idade, um senhor de 90 anos de idade. Quer dizer, ele queria que todos entendessem a arte e ela fosse uma fácil compreensão. E, acima de tudo, ele era contra a arte comercial. Ele queria que fosse uma arte espontânea, uma arte que pudesse, dentro da obra, ela acontecer de uma forma e, de repente, pode ter uma reviravolta nessa obra por causa dos próprios participantes e pode enfatizar o resultado final de uma forma diferenciada que ele esperava, espontaneidade. Então ele queria que a arte fosse uma coisa espontânea, uma coisa que chegasse para as pessoas e trouxesse uma mensagem final que a pessoa compreendesse de uma forma muito clara e muito direta. Essa era a concepção de Maciunas e todos os membros do Grupo Fluxus que vieram após ele. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Entendemos um pouquinho essa faceta da arte, vamos colocar arte contemporânea, que muita gente não comenta, mas ela deu uma grande transformação. E nós temos agora uma abertura de mente, pensando que a arte ela é feita não só daquilo que a gente entende, mas pode ser através das sensações que nós compreendemos exatamente pela exposição. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Até. Tchau, tchau.